De aprendiz que foi rejeitada a uma guerreira lendária. Olha, são poucos os personagens em Star Wars que tiveram uma jornada tão complexa e transformadora quanto a Ahsoka Tano. Hoje, a gente vai desvendar como é que ela se tornou uma peça tão fundamental para o futuro da galáxia. Mas aí fica a pergunta, né? Como que uma personagem que nasceu lá na animação se tornou tão central, tão importante para o presente e para o futuro de Star Wars? Para a gente responder isso, a gente precisa olhar para a jornada dela, a jornada completa. E o melhor lugar para começar é justamente o agora. Ahsoka Tano finalmente está lá, estrelando a própria série em live action. E essa é uma história que está sendo moldada pelo Dave Filoni, que é o mesmo criador que guiou ela desde o comecinho. E olha, essa série é muito mais do que só a estreia da Ahsoka como protagonista. Ela reconecta todo mundo com figuras super importantes como a Sabine Wren e a Hera Syndulla e serve como uma ponte vital entre a animação Rebels e o universo do Mandaloriano. O que a gente vê aqui vai ter um impacto direto no futuro de Star Wars. E no meio desse conflito todo, tem um nome que dá até arrepio: Grande Almirante Thrawn. Ele não é aquele vilão de força bruta, sabe? Não, ele é um mestre da estratégia. O retorno dele ameaça desmontar completamente a paz, que já é frágil, da Nova República. E impedir que isso aconteça se tornou a missão pessoal da Ahsoka. Mas como é que ela chegou nesse ponto? Pra gente entender a guerreira que ela é hoje, a gente precisa voltar lá atrás, no começo de tudo, quando ela era só a jovem aprendiz de um dos Jedi mais poderosos de toda a história. A jornada dela é longa e atravessa fases cruciais da galáxia. Tudo começa em The Clone Wars, como a padawan meio impulsiva do Anakin Skywalker. Anos depois, em Star Wars Rebels, a gente reencontra ela, mas agora muito mais sábia, uma peça-chave da Aliança Rebelde. E, finalmente, a aparição dela em The Mandalorian foi o último passo para a grande história que a gente está acompanhando agora. E talvez o grande ponto de virada da vida dela tenha sido a traição que ela sofreu. Quando ela foi acusada injustamente pela Ordem Jedi, ela tomou uma decisão que definiu ela para sempre: abandonar a única vida que ela conhecia para seguir o próprio caminho. Essa frase, "Eu não sou Jedi", foi a primeira declaração de independência dela. Pois é, ao abandonar a Ordem, a Ahsoka começou uma jornada totalmente única. Ela não era mais uma Jedi, mas também não era do lado sombrio. Ela se tornou algo novo, sabe? Seguindo os próprios princípios e a vontade da força, mas livre das regras e dos dogmas. E essa transformação é nítida. A jovem impulsiva de The Clone Wars dá lugar à figura calma, ponderada de Rebels. Ela deixou de ser a aluna para se tornar a mentora, guiando uma nova geração de rebeldes na luta contra o Império. E é em Rebels que o passado dela volta de uma forma bem trágica. No duelo contra o Darth Vader, ela encara a verdade que é devastadora. Por baixo daquela máscara do Lord Sith está o antigo mestre dela, Anakin Skywalker. É um confronto de partir o coração, que solidifica ainda mais o caminho solitário dela. Então, 2020 se tornou um ano histórico para a personagem. Com a atuação da Rosário Dawson, a Ahsoka Tano pulou da animação direto pro live action em The Mandalorian. E a chegada dela ia mudar tudo. Mas essa aparição foi muito mais do que um presente para os fãs, não. Foi super estratégica. Ao revelar que ela estava caçando o Almirante Thrawn, ela plantou a semente para a própria série, conectando o passado dela diretamente com a próxima grande ameaça à galáxia. E é aqui que todas as peças se encaixam. Cada passo da jornada dela a transformou numa figura central na saga. Agora, vamos entender o verdadeiro peso do legado da Ahsoka. A evolução dela pode ser vista em fases bem claras. Primeiro, a aprendiz ansiosa. Depois, a líder independente que trilhou o próprio destino. Em seguida, a mentora, que guiou outros heróis. E, por fim, a protagonista, que hoje carrega nos ombros o peso de proteger a galáxia. É exatamente por isso que ela é tão vital. A Ahsoka Tano é o fio condutor que conecta a saga inteira. Ela viu a queda do Anakin, ajudou a construir a rebelião e agora luta para proteger a Nova República. Ninguém mais na galáxia tem essa perspectiva tão única. E tudo isso nos leva a uma questão final. Com um passado tão rico e um papel tão central no presente, qual vai ser o verdadeiro legado da Ahsoka para o futuro de Star Wars? Bom, uma coisa é certa, a jornada dela está muito longe de acabar, e o destino da galáxia pode, muito bem, depender dela.